Deus. Tudo o que queremos é te adorar, é glorificar aquele que por nós entregou a vida, nos fez herdeiros de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor tem. Obrigado, Senhor, por poder estar aqui na tua casa, pelo privilégio de te chamar de Pai, por saber que o Senhor cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Seja o seu nome glorificado. Receba, Pai, a nossa adoração. Receba o nosso louvor nesta noite, Pai. E agora, Senhor, venha repartir o pão para as nossas vidas, o pão para as nossas almas. No nome de teu Filho, Jesus, nós pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando grandemente a todos. Podeis assentar um momento? É maravilhoso a gente poder adorar a Deus com tudo aquilo que há em nosso coração. Deus, quando se posicionou por nós, Ele se posicionou não limitado, mas de uma forma ilimitada. E nós precisamos também não adorar a Deus com limites, mas ilimitado. Amém? Que Deus abençoe a todos, também os que estão participando através da internet, o nosso Deus abençoe. Todos são bem-vindos no nome de Jesus. Amém? Então Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé. Abrir a Bíblia com os irmãos em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Hoje pela manhã nós tivemos um bom momento aqui na escola dominical, estudando a mensagem à igreja de Laodiceia. E o profeta nos mostra sobre dar liberdade a Deus a todas as áreas da nossa vida. E ainda dentro desse mesmo tema me veio um tema com o título: Um Deus ilimitado, mas limitado. Coisa triste, né? Um Deus ilimitado, mas limitado. Limitado por nós. Vamos ler então 18, verso 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Foi Deus perguntando para Abraão. Deus perguntou assim: porventura alguma coisa muito difícil para mim fazer? Não, né? Não há nada difícil para Deus. Vamos mais uma vez inclinar nossas frontes. Pai Santo, Deus Eterno, sabemos que não há nada difícil para Ti. Não há limite para o Seu poder. Ó Deus, nós Te agradecemos por tudo e pedimos agora que o Senhor unge a Tua palavra e abençoe as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Então, dentro desse tema, um Deus ilimitado, um Deus que não tem limites, nada pode, para Deus nada o impede diante do seu poder. Mas, infelizmente, muitas vezes ele é limitado por nossas atitudes. Porque ele não vai além daquilo que nós abrimos o coração para ele ir. Ele não vai além daquilo que nós cremos que ele pode fazer por nós.
muito embora Ele deseja fazer mais por nós. Mas a nossa atitude e às vezes a nossa incredulidade limita a Deus. Quando Deus gostaria que você já estivesse muito mais adiante na fé. Quando você já tivesse muito mais do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Veja que o mundo limita a Deus, mesmo não havendo limites para ele, para o poder dele, mas eles limitam a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus, que não haja ninguém para ir ao inferno. Esse é o plano de Deus. Mas sabemos que muitos vão para o inferno. Por quê? Porque as pessoas limitam a Deus. As pessoas não permitem a Deus operar na vida delas. As pessoas fecham a porta para Deus e Ele fica limitado pela atitude do homem. Porque se há algo que podemos realmente observar e ter cuidado, é que Deus respeita a nossa determinação. Deus não invade vidas, sentimentos. Ele espera ser convidado. E se a pessoa fecha aquela porta, mesmo ele podendo todas as coisas, ele irá respeitar a sua decisão. Por isso nós devemos cuidar das nossas atitudes, como vimos hoje pela manhã na mensagem, a mensagem à igreja de Laodiceia. O profeta fala sobre a casa como exemplo. Toda casa tem uma porta principal. Mas entrando pela porta principal, você vai se deparar com muitas outras portas dentro da casa. E ele disse: se eu chegar até a sua casa e você dissesse para mim, irmão Brana, o senhor é bem-vindo à minha casa. Ele disse: então, eu me sentiria tranquilo em tirar os meus sapatos, me deitar em uma cama e descansar, sentindo fome, ir à geladeira e fazer um sanduíche. Por quê? Porque você disse que eu sou bem-vindo, ou seja, você me deu liberdade. Mas o que fazemos muitas vezes é dizer: Senhor, venha, salve a minha vida, e abre aquela porta, e Deus entra, mas você diz: fica aí quietinho, não quero que interfira na minha vida privada, não quero que interfira nesse meu sentimento, e mantém muitas portas fechadas, e Deus não pode ter acesso porque Ele respeita. Mas nós precisamos nos entregar a Deus, sem reserva de domínio. Realmente dar a Deus a liberdade de operar, como barro na mão do oleiro. O barro não tem poder sobre a decisão do oleiro. É ele que vai manusear aquele barro conforme ele acha melhor, conforme a visão que ele tem em si sobre o vaso que ele quer que seja feito. Essa é a maneira que nós devemos nos entregar diante de Deus. Então, Deus, ele é chamado também de Elohim, que se atribui a uma qualidade dele. Elohim quer dizer aquele que existe por si próprio. Parte daí já a grandeza de Deus. E Ele é tão infinitamente grande que não há como nós dizer Deus é daqui até aqui. Porque
Ele não teve princípio e ele não terá fim. Ele é o grande Elohim, é aquele que existe por si próprio. Eu sei que para a nossa mente isso é incompreensível. Como alguém não teve início? Mas se nós pudéssemos compreender a Deus, então nós seríamos como Deus. Se nós pudéssemos compreender a Deus, então não necessitaríamos de fé. Por isso é necessário, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque como eu vou agradar a Deus sem fé? Porque se eu não tenho fé, eu vou encontrar momentos na vida que eu não entendo. E aí, não entendendo, não vou poder aceitar Ele naquela situação que eu não entendi. Mas quando eu tenho realmente esse Deus, essa fé, melhor dizendo, você crê e aceita mesmo sem entender. Então esse grande Elohim, aquele que existe por si mesmo, um Deus que não se pode, como eu disse, calcular o seu tamanho, o seu poder, sua grandeza, o seu amor. Quando Paulo, em São João capítulo 3, foi descrever o amor de Deus, ele umedeceu a pena na tinta e começou. Porque Deus amou o mundo. E eu penso que ele ficou parado um tempo pensando, qual palavra poderia se adequar ao tamanho de Deus? Porque ele queria descrever o tamanho do amor de Deus. E não encontrando palavra adequada, ele teve que escrever assim, de tal maneira. Mas Paulo, que tamanho é essa tal maneira? É um tal poder, um tal amor que não se pode descrever. Um Deus que não teve princípio, um Deus que não terá fim de dias. Um Deus que disse o profeta, vai caminhando comigo, irmãos, não perca a linha para você ser abençoado. Um Deus que, como disse o profeta, nós passaremos uma eternidade conhecendo a Deus. E nunca iremos chegar ao ponto de dizer, conheci tudo sobre Deus. Se ele não tem fim, como terá fim o conhecimento acerca dele? Eu vi um documentário, um estudo científico, que disse que o universo, ele continua em extensão. Ou seja, ele continua a existir novas partes. E eu concordo com a ciência. Porque se Deus não tem fim, não terá fim também a sua criação? Continua se expandindo e sempre se expandirá. E pensar você, que você tem tudo isso por herança, e poderá viajar de galáxia a galáxia, conhecendo a imensidão do amor de Deus. Romanos diz assim, que pela fé os mundos foram criados. Nós não conhecemos nem o suficiente o mundo qual vivemos. Mas há outros mundos. Não creio particularmente que exista ali seres humanos. Porque Deus tem uma família, não tem duas. Nós somos a família de Deus. Mas o que Ele tem nesses mundos, eu não sei. Mas um dia nós o saberemos. Então veja que não há limites para Deus. Não há limites para o poder de Deus. Mas nós, como eu disse, nós limitamos a Deus. Agora veja, diante de toda essa grandeza e de todo esse poder que Ele tem, saber
que a atenção principal dele é para mim. A atenção principal dele é para você. Não é as cataratas do Iguaçu. Quando Deus encontrou o diabo, lembra? No livro de Jó, a Bíblia diz que Deus se encontrou com o diabo e Deus falou para ele, disse: de onde tu vens, Satanás? E ele disse: venho de andar e rodear pela terra. O desocupado estava fazendo turismo. Venho de andar e rodear pela terra. Deus disse assim: observaste as 7 belezas, 7 maiores belezas da terra? Observaste as cataratas do Iguaçu? Não, não foi isso. Ele disse: observaste o meu filho Jó? Quer dizer, você está andando e vendo as minhas maravilhas. Você chegou a ver a maravilha que eu tenho ali na terra? Um Jó que me ama, que teme a mim. Nós somos o particular tesouro de Deus. Você pode possuir riqueza, você pode possuir propriedades, mas nada terá mais valor que um filho seu. Você não pensaria 2 vezes para se desfazer de tudo que tem para manter aquele filho contigo. E assim, irmãos, a maior grandeza que Deus tem é nós. Me lembro de uma história que se conta de um servo de um certo reino. E esse servo era um cristão, mas o rei não era. E ele seguidamente estava tentando evangelizar o rei, falar do amor de Deus, falar das grandezas de Deus. E o rei era ateu. O rei não cria em Deus, em um poder maior. E um dia o rei pensou assim: vou acabar com essa conversa. Vou fazer uma pergunta para ele que ele não saberá como me responder e ele ficará sem argumentos. E o rei disse assim: olha, você me fala de um Deus poderoso, um Deus que não há limites para ele, um Deus que tudo pode. E ao mesmo tempo você me fala que esse Deus morreu para salvar o seu povo. Eu não entendo isso, disse o rei. Eu sou rei, eu sou uma autoridade, e eu tenho exército na minha mão, eu tenho homens de confiança, e qualquer coisa que eu necessite, não precisa eu ir lá arriscar minha vida. Eu dou ordens. Se esse teu Deus é tão poderoso, por que ele não enviou então alguma de suas hostes celestiais para salvar os seus filhos? Me responda, disse o rei. E o irmão, de uma maneira sábia, disse: majestade, eu vou te responder, mas não agora. Amanhã, às 9 horas da manhã, na praia do mar, em tal lugar assim. Deixou o rei mais curioso, na expectativa: ué, vai me responder? Precisa ser nesse horário? Precisa ser nesse lugar? E o rei ficou curioso, e quando deu 9 horas da manhã, o rei estava ali, com sua carruagem, seus homens, seus soldados. De repente ele escutou um aceno de alguém. Lá dentro do mar, numa canoa, estava o irmão. E sabe o que o irmão fez? Conseguiu as roupas do filho do rei, do menino, da criança do rei, fez um boneco, vestiu aquele boneco com as roupas do filho do rei. E quando o rei chega na praia, ele gritou e disse: majestade, aqui está seu filho. E o rei olhou e realmente eram as roupas reais do príncipe, da sua criança. E ele, sem entender, perplexo, aquele irmão joga nas águas aquele boneco. Naquela hora, diz a história, o rei esqueceu que tinha exército.
O rei esqueceu que tinha soldados. O rei esqueceu que tinha homens de confiança. E saiu, se jogou nas águas, correndo, saltando, para salvar o seu filho. E quando ele chega e vê que é um simples boneco, ele olha para o irmão e disse: que história é essa? O que você está fazendo? Ele disse: estou respondendo a sua pergunta. Por que você não mandou o seu exército salvar seu filho? Por que você não mandou os seus homens de confiança? Por que veio você mesmo? Porque era seu filho. Assim, ele não enviou ninguém, porque eram seus filhos que precisavam da sua intervenção. Aleluias! Ele não poderia confiar essa obra a ninguém. Ele poderia confiar essa obra, ou melhor, outras obras a qualquer um dos seus grandes anjos, mas menos resgatar os seus filhos. Ele fez, ele próprio. Esse é o grande Deus, irmãos. Um Deus que não há limites para ele. Um Deus que disse: oh, por que vocês estão sempre ansiados com o que vão comer amanhã? Os pássaros não trabalham, não plantam, não colhem, não guardam em celeiros. Mas o Pai Celestial nunca deixa faltar o pão de cada dia. Quanto mais, disse Jesus, fará por vós, homens de pouca fé. Como disse o profeta, que tal aquele peixinho lá dentro do oceano, peixinho pequenininho, dizendo: eu vou beber menos água hoje. Eu vou economizar, porque pode faltar água. Irmãos, ele pode beber o quanto ele queira, ele nunca beberá todo o mar. Você pode usufruir de Deus o quanto necessite e queira. Você nunca esgotará a grandeza, a profundidade, o amor de Deus para com você. Não limite a Deus. Por isso disse o profeta: peça grandes coisas. Para Deus te dar coisas grandes ou pequenas, é a mesma coisa para Ele. Mas nós limitamos a Deus. Ó Senhor, se o Senhor me der um carrinho, mesmo que seja velhinho, mas, Senhor, não limite. Deus, eu quero um carro bom. Ah, mas eu não tenho condição. Não limite a Deus. É Ele que dá condição, é Ele que prepara as coisas. Não limite a Deus. Um Deus ilimitado, mas limitado por nós, limitado por nossas atitudes. Mas será que Deus se importa? Uma vez alguém disse para mim: será que Deus se importa com as mínimas coisas da nossa vida? Irmãos, Ele quer participar de tudo. Ele gostaria de ser consultado até a cor da veste que você vai comprar. Ah, mas tem doutrina para isso? Não. Senhor, qual que o Senhor acha que fica melhor para mim? Deus quer participar da nossa vida. E quem cultiva esse relacionamento com Deus, tem testemunhos de tantas e quantas vezes você viu Deus agir nas mínimas coisas. Agir através de um pássaro, agir através da natureza, coisas pequenas, mas você vê Deus ali cuidando. Deus é fiel. Nossas atitudes, irmãos, pense nisso. Nossas atitudes podem fazer de um diabo pequeno um diabo grande. E pelo outro lado, pode fazer de um Deus grande um Deus pequeno na nossa vida. É as atitudes nossas. É o limite de fé que eu coloco.
é o quanto eu dou liberdade para Deus. Nós precisamos usufruir, irmãos. Por isso esse período de consagração aqui é de grande valia. Ah, mas está bom, já sou um salvo. Não, irmão, você quer mais. Deseje mais de Deus. Pede o sobrenatural na sua vida. Pede para Ele dons para a glória dEle. Lá em 2 Reis, capítulo 13, verso 14, você vai encontrar que Israel, irmãos, você é acostumado a ver na Bíblia, quando relata o número dos exércitos, é milhares de milhares. Eu me surpreendi quando estava lendo que o exército de Israel tinha se limitado ou descido a um nível tão pequeno de 50 cavaleiros. O que é 50 cavaleiros para exército com milhares e milhares de cavaleiros? 50 cavaleiros e alguns milhares de homens. Porque a Bíblia diz que a Síria tinha feito dos soldados de Israel como pó. Tinha acabado. Por quê? Porque Deus tinha perdido o controle? Não. Porque eles fizeram de um Deus grande, um Deus pequeno na vida deles. Mas houve um rei, Jeoás. Você pode ler em casa depois. Que ele foi até o profeta Eliseu. Falou das misérias de Israel. Mas não há limite para Deus. Pode ser com 50 cavaleiros ou com 1 milhão. Deus sempre é Deus. E a Bíblia diz, eu até quero ler para vocês, irmãos. 2 Reis. Porque, às vezes, irmãos, porque o que acontece? Nós devemos exercitar a fé. Assim como se exercita o físico e cria músculos, a fé exercitada é uma fé musculosa também. 2 Reis, capítulo 13, verso 14, olha só. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele. Só deixa eu... E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, ou seja, o rei pegou o arco e o profeta colocou as mãos sobre a mão do rei, como um sinal da mão de Deus sobre a mão de Israel. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E ele atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afecá até os consumir. Aquela flecha simbolizava a intervenção de Deus contra os sírios. E olha agora, disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porque agora só 3 vezes ferirás os sírios. Olha que coisa, irmãos.
Ele foi em busca de um livramento. Ali estava o símbolo, cada flechada era uma vez que Deus atingiria os sírios. Pega a flecha, atira, porque essa flecha simboliza o livramento de Deus. O rei pegou 1, 2, 3 flechadas e parou. O profeta se indignou e disse: tu deverias ter atirado 5, 6 vezes, porque seriam 5, 6 intervenções de Deus, ao ponto que aniquilaria de uma vez por todas. Mas Jeoás achou que 3 livramentos estava bom, já daria uma boa lição nos sírios. Por um bom tempo eles não iriam mais o perturbar. Mas o tempo acaba. E eles se fortalecem e voltam. Por isso não limite a Deus, aproveita a oportunidade. E quando Deus te dá, atire todas as flechas possíveis. Até que Deus te dê a vitória por completo. Muitos irmãos limitam a Deus só para a sua própria salvação. Nunca esqueço, uma vez, termina o culto, eu saindo, uma irmã me esperando ali na porta da igreja. Uma pessoa sofrida, depressiva, e ela diz: pastor, eu estava pensando, nós os crentes temos que sofrer mesmo, não é? Eu disse: de maneira alguma. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas o diabo quer te enganar e diz: se você é o salvo, então basta. Não vai querer outras coisas, não. Deus quer nos dar e dar com abundância. Deus não quer. Quando, irmãos, o Israel estava precisando de comida e ele multiplicou os pães, não foi um pãozinho cada um racionado, não. Foi fartura, ao ponto que sobrou 12 cestos de pedaços de pão. Mas Deus não quer que você perca aquilo que Ele dá. Não esbanja. Ele diz: junta todos os pedaços que sobrou. Aquilo que Deus te deu é abençoado. Não é para jogar fora, não. Aleluias. Então muitos limitam a Deus só para a salvação. Mas se houve um Jeoás que limitou a Deus, irmão Reinaldo, a 3 vitórias só, eu me lembro de um Josué, que não limitou a Deus em um dia de 24 horas. Aí está, irmão, ousar sobre o poder de Deus. Porque Deus deu a ele facilidade naquele dia para vencer. Mas o sol estava se pondo, o dia às 24 horas estava acabando. E eles teriam que parar a guerra para recomeçar no outro dia. E o inimigo iria se reestruturar. Ele não limitou a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Foi uma grande vitória. Se nós tivéssemos umas horinhas a mais, nós teríamos concluído tudo. Ele não limitou a Deus. Ele disse: sol, pare. Não se mova até que eu vença por completo o inimigo. E Deus honrou a palavra de Josué. Deus honrará a sua palavra, irmãos. Não há limites para Deus, igreja. Muitos limitam a Deus na salvação só para si próprio. Não consegue crer pelo filho, pela filha. Mas é individual. Irmãos, você é um depósito do poder de Deus para ser estendido para aqueles seus. Josué disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não limitou somente a sua decisão. Eu, e se minha casa quiser, é com eles. Não, eu e minha casa. Paulo não limitou a salvação só ao carcereiro. Quando ele disse: o que devo fazer para ser salvo?
Paulo não diz, crê no Senhor e tu serás salvo, e depois espere, quem sabe a tua família também seja. Não, crê no Senhor e serás salvo tu e tua casa, estendendo-se aos demais. Isso é não pôr limite para Deus. Ah, mas eles têm o livre-arbítrio. Irmãos, se o sol parou pelo poder de Deus, pela decisão de um homem que não limitou a Deus, o que Deus pode fazer pela salvação da sua família? Os filhos da irmã Ratmose eram meninos incrédulos, zombadores. Quando o irmão Branham estava contando o testemunho da criação de esquilos pelo poder da palavra, eles estavam dando risinhos lá no canto. Mas aquela mãe não limitou a Deus pela condição incrédula dos filhos. Oh, se eles fossem mais tementes, eu poderia pedir ao irmão Branham que orasse por eles, mas eles nem querem saber, nem adianta eu pedir. Nós vivemos fazendo isso, limitando a Deus assim. Quando ela falou, tudo isso é verdade, irmão Branham, o poder de Deus desceu e o profeta disse, peça o que tu quiseres e te será dado. Mas nós achamos que Deus pode fazer dentro daquilo que nossos olhos veem. Ratmose ficou apavorada, sem saber o que fazer. O que eu peço agora, meu Deus? O profeta começou a dar sugestão. O profeta sabia que não havia limite para Deus. Ele disse, irmã, você é pobre. Peça $1 milhão e será colocado agora sobre esse prato na mesa. Como isso ia acontecer? Era assunto de Deus. Se ele ia aumentar o tesouro dos Estados Unidos, porque Deus não ia falsificar notas. Ele faria alguma coisa, mudaria todas as contas, toda a programação dos bancos para adequar mais $1 milhão. Não há limites para Deus. Olhou para Edith, né? E disse, veja, ela é aleijada. Peça para ela andar e ela vai andar. Lembrou dos pais da irmã Ratmose que eram velhos. E disse, seus pais já são velhos? Peça pelo rejuvenescimento deles. Olha, irmãos, não há limites para Deus. E diante de todas essas sugestões, ela olhou para os filhos. A razão, quem sabe, disse, não adianta. Eles estão rindo, eles estão zombando. Ela disse, eu quero a conversão dos meus 2 filhos. E o profeta, pelo poder de Deus, disse, em nome do Senhor Jesus, eu os dou. E naquela hora, a presença de Deus veio sobre eles, e eles caíram de joelhos, aceitando a Cristo. Então não limite a Deus pela condição do seu filho, da sua filha. Pode estar vivendo no inferno, irmãos. Deus tira dali. Aleluia! Nós, irmãos, não estamos usufruindo de muitas bênçãos de Deus porque limitamos a Deus. Estragou a geladeira, não tenho dinheiro, vou ficar agora um mês do 200. Eu já vi irmãs que não tinha condição de arrumar, mas pediu, Deus, conserta a minha geladeira, por favor. E o motor começou. Não há limites para Deus. Para os amigos de Joquebede, para os vizinhos de Joquebede, Joquebede, mãe de Moisés, para esses vizinhos, o limite de Deus era cuidar de Moisés até 3 meses.
porque a partir disso ele iria crescer e não teria mais como esconder a criança. Mas para Joquebede, irmãos, não havia limites para a proteção de Deus. Era uma proteção completa para Moisés. Meu filho não será morto, disse ela. Como vai ser? Eu não sei, mas Deus protegerá o meu filho. E aí, irmãos, quando você acha que não tem condição, por o lado que você olha, não tem por onde vir. Eu já disse muitas vezes aqui, se não tem ninguém para Deus usar para te abençoar, Ele pode usar até o diabo. Ah, que coisa! Sim! Quando os amigos de Joquebede, família, diziam, como? Quem vai cuidar dele? Nós gostaríamos de cuidar do seu filho, mas somos escravos também. Os outros são egípcios, vão entregar, não tem ninguém para cuidar. Ela disse, mas Deus vai dar um jeito. Deus olhou e disse, é verdade, não tem ninguém. Mas tem o diabo que determinou a morte dele. Então Deus disse, vai lá, Satanás, cuida dele, alimenta ele, veste ele, e não deixa acontecer nada com esse menino. E o profeta disse, Deus, escuta isso, Deus jogou areia nos olhos do diabo, e ele não viu mais nada. Por quê? Quem que deu o decreto da morte dos filhos de Israel? Faraó! Era o diabo e Faraó. E quem que cuidou de Moisés? Faraó. O mesmo que determinou a morte de Moisés. Agora Deus cega ele e faz com que ele cuide bem. Ai, Faraó, irmãos, perdia sono preocupado com Moisés. Se ele estava bem. Quem era Moisés? Aquele que ele determinou a morte. Mate todo o primogênito, porque temos que pegar esse libertador. Agora o libertador dormia na cama de Faraó, comia a comida de Faraó, porque não há limite para Deus. Aleluia! Não há limite para Deus. Não limite a Deus, igreja. Aleluia. Moisés não limitou a Deus, a direção de Deus até as praias do mar. Ou até aqui ele trouxe. Mas daqui para frente precisaria muitos anos para fazer uma ponte. E não vai dar tempo. Moisés não limitou a Deus a isso. E como Moisés creu que Deus podia qualquer coisa, Deus criou um caminho no meio do mar. Deus abre caminho onde não há caminho. Deus abre porta onde não há porta. Aleluias. Os jovens hebreus, irmãos, não limitaram a Deus até que a música tocasse. Porque eles sabiam, quem não se prostrar diante da estátua vai ser queimado. Não, mas Deus pode nos cuidar e nós vamos ficar de pé e Deus não vai permitir ninguém ver nós. Mas de repente, todos os olhos estavam olhando para eles. Todo mundo viu, e agora? Agora não há limite para Deus. Falhou os teus projetos? Não há limite para Deus. O rei disse, olha, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. E se vocês não se dobrar, vocês serão jogados na fornalha. E contra o fogo, irmãos, não há como se livrar dele. Mas eles disseram, ó majestade, o nosso Deus pode nos livrar. Mas também, se ele não quiser nos livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos se dobrar diante da sua estátua. Não há limite para ele. E quando
Eles estavam caminhando, irmãos. Eu penso que eles pensavam assim: no caminho Deus vai prover um meio para nós se livrar. E o caminho ia se encurtando e cada vez mais perto da fornalha. Mas eles sabiam que para Deus não havia limite. O fogo não era o limite para Deus. E o profeta faz uma encenação que lá no céu houve um rebuliço lá. E Deus estava tendo mais dificuldade com os anjos do que com os próprios jovens hebreus. Porque os anjos olhavam e corriam, cada um corria. Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo lá na terra? O que, meus filhos? Os seus filhos lá, os jovens hebreus, te defenderam e agora estão indo para ser queimados. Isso não pode acontecer, Deus. E Miguel disse: me permita que eu desço lá com a minha espada e livro eles. Deus disse: calma, Miguel, fica quieto. Daqui a pouco vem o anjo amargura que vem. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo lá no Egito? Na Babilônia? O que está acontecendo? Os seus filhos vão ser jogados agora. Falta uns minutinhos. O Senhor sabe que eu inundei a terra com água. Permita que eu vou lá e apago aquele fogo. Deus diz: calma, amargura, fique calmo. Por quê? Porque Deus estava tão satisfeito com aquela decisão daqueles homens que não limitaram a Ele, que Ele disse: não, isso aí não é trabalho para Miguel, isso aí não é trabalho para anjo amargura, para nenhum, isso é trabalho para eu mesmo. Eu mesmo descerei lá. E quando eles caem na fornalha, lá estava o quarto homem. E aquele fogo se tornou uma brisa suave, porque eles não limitaram a Deus. Lázaro, amigo de Jesus, adoeceu. Eles pensavam: se Jesus vir, ele pode curar. Jesus não veio, morreu. Não, mas Jesus pode ressuscitar. Jesus não veio no funeral. Ele foi sepultado. Agora há 4 dias, apodrecendo, Jesus chegou. Eles não limitaram a Jesus a uma simples doença para curar. Eles não limitaram a Jesus a uma morte de 24 horas que podia ressuscitar. Eles creram que tudo era possível a Ele. E quando todas as esperanças se foram, Jesus chegou e chamou. Você acha que não há mais esperança para o teu problema? É nessa hora que Jesus chega e chama para fora. Até aqui você lutou, você tinha opções, mas você não tem mais. Não limite a Deus. Deus está falando com alguém essa noite. Não limite a Deus. Não importa o quanto o diabo diga que o caso já está desenganado, não limite a Deus. Ele pode todas as coisas. Somente creia e diga: Senhor, está em tuas mãos, eu não duvido, tudo o Senhor pode fazer. Eu entrego em tuas mãos, Senhor. E descanse, e você verá o Lázaro saindo da sepultura. Você verá aquele filho, aquela filha sendo transformado. Você verá a tua vida sendo mudada. Ah, mas eu tentei, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí que está o assunto. Você tentou. É hora de você deixar Deus fazer. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Feche os seus olhos nesse momento. Olhe para dentro de você. Teu problema é maior do que o problema dos jovens hebreus? Teu problema é maior do que o da Marta e Maria, um irmão morto há 4 dias? Teu problema é maior. Ah, mas eu tenho sido perseguido no trabalho, eu tenho sido perseguido por parentes, eu tenho sido perseguido.
Será que a tua perseguição é maior do que a perseguição de Moisés e sua família? Aonde a sentença era morte. Não é maior. E se fosse maior, não há limites para Deus. Quantos nesta noite gostariam de parar de limitar a Deus, passar a crer nele, no sobrenatural, tomar Deus em sua palavra em qualquer circunstância da vida? Levantaria você sua mão e diria: Senhor, me perdoa. Diga comigo: Senhor, me perdoe, porque eu tenho limitado a Ti. Senhor, eu me envergonho da minha pouca fé. Mas, Senhor, diante da Tua palavra, eu tomo, Senhor, na Sua palavra. Eu não limitarei mais a Ti. Me ajuda, Senhor, crer e ver o sobrenatural na minha vida, na vida da minha família. Conceda isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu peço a Ti, tira, Senhor, tudo aquilo que limita, no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Precioso Deus e Pai celestial, diante do Senhor e da Tua presença nós estamos. Levante a mão aqueles que estavam pedindo, mãos levantadas para Ti, dizendo: eu tenho problemas aos quais eu tenho desanimado. Pai, mãos se levantam para Ti, mas eu peço agora, Pai, que o Senhor opere o sobrenatural, que o Senhor pare o sol se for necessário, abra o mar se for preciso, e glorifica o Teu nome, Pai, na vida desta família, deste lar, na saúde desse corpo, na salvação dessas vidas que são agora apresentadas a Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, Pai, opera o poder sobrenatural na vida da igreja nesta hora. Em nome de Jesus, Pai, nós tomamos a Ti em Tua palavra e daremos testemunho da vitória que virá à nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tudo tem sido abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.